Olá, pessoal! Estamos aqui de volta, continuando o nosso webinário, aliás, a nossa websérie, né, sobre os líthiums. E hoje a gente vai falar dos aspectos mentais e emocionais da família dos líthiums, certo? A gente já começou a falar, né, dos líthiums, dos aspectos emocionais na nossa pequena introdução no vídeo anterior, mas agora a gente vai dar uma aprofundada, né, mais sobre essas características. Então, gente, é o seguinte, uma pessoa que vive em lítio são muito pessoas impulsivas e imutáveis, né? Então, elas acham, por exemplo, elas têm um projeto ou surge alguma coisa muito legal na mente delas, elas já saem fazendo. São pessoas que elas não têm uma reflexão prévia, né? Elas pensam alguma coisa, acham legal e já saem fazendo. E essa falta de reflexão faz com que nem sempre essa atitude seja bem vista. Então, as ações dessas pessoas podem ser, dos que estão vibrando em lítio, né? São ações que podem ser mal interpretadas. Elas podem aparecer fora de contexto. Muitas vezes aparecem exageradas, né? E então eles acabam recebendo muito não, né? Muito não, e acabam também, como eles são muito rápidos e muito impulsivos, né? Muitas vezes as pessoas passam a palavra não é bem desacreditar, não dar crédito, né? As pessoas passam a não dar muito crédito, né? Para as ideias dessas pessoas, então elas passam a não ser ouvidas, né? Isso causa também muita frustração. Então, podem ser mal interpretadas, né? Isso vai gerando decepções sucessivas, porém, logo eles melhoram, né, dessa decepção e tentam de novo, mudam de estratégia, agem impulsivamente de novo, se frustra, levanta, começa de novo, se frustra, levanta, começa de novo, né? Então, isso traz aquela característica bem de altos e baixos, né? E também chama atenção para essa mutabilidade. Então, às vezes, eles até começam um projeto, né, que eles idealizaram, começam projetos, daí chegam no meio do projeto, acho que não era isso que eu queria, quero mudar de projeto, isso aqui eu não quero mais fazer, né? Então, ou seja, eles desistem da mesma forma que eles se empolgam para começar um projeto, eles também rapidamente desistem, né? Isso muitas vezes pode trazer algumas decepções pessoais, né? Muito bem, valores frágeis e infundados, né? É muito, muito importante que uma pessoa que vibre em lítio, porque é o seguinte, é como se eles ainda não soubessem como as coisas funcionam. Então, eles não sabem como o mundo funciona, eles não sabem se isso aqui é bom, se isso aqui não é, qual é o bem, qual que é o mal. Aliás, o que é o bem e o que é o mal, eles até têm um vislumbre, entendeu? Mas os parâmetros ainda não são sólidos para saber o que é bom e o que é ruim, entendeu? Então, por isso, valores frágeis, né? Então, né, como foi dito, eles tentam provar o seu valor para o mundo, porém agem de uma forma muito sem reflexão, né? Não possuem parâmetros internos sólidos para saber o que é certo e o que é errado. Então, eles tendem a fazer tudo aos extremos, né? Aqui o Ian Schulter, né? Ora exaltam alguém, ora condenam, né? Então, eles são muito oscilantes, né? Isso acaba prejudicando a autoimagem, então, em alguns momentos, sente-se muito bem consigo mesmos, e no momento seguinte, eles super se desacreditam, né? Então, pequenos acontecimentos podem desencadear bruscas mudanças de sentimentos. Por exemplo, estou muito bem aqui, né? Estou aqui com os meus amigos, de repente, uma amiga faz um elogio para outra amiga. Aí você começa a se sentir mal porque a outra amiga foi elogiada, né? Então, assim, e se sente muito mal, né? Então, altos e baixos de uma fração muito curta de tempo. Então, em reflexão na influência externa,
Então, se eles não sabem muito bem, se eles não têm um propósito muito sólido, né, do que é certo e errado, eles acabam sendo vítimas de influências externas, né? Então, humor instável, vontade frágil, facilmente influenciado por outras pessoas, né? Quando alguém sugere algo, é rapidamente aceito, acreditando que o outro sabe mais do que elas. Olha só, gente. Então, olha, eu estou aqui com um professor, tá me ensinando, esse professor está me ensinando filosofia. É ele que sabe fazer. Eu não sei fazer. Ele sabe. Ele é o professor. Mas os professores também são falhos, né? Então, por isso que a gente tem que ter verdades internas de uma forma muito sólida, né? Coisas que eles não têm. Então, eles buscam constantemente o apoio externo, pois não possuem valores internos firmes, necessitando de uma autoridade que lhes diga o que é certo, o que é errado. Né? Então, eles precisam muito de validação. Para eles é muito importante validação. Muito bem, pureza ingênua, né? Na verdade, estava escrito no texto do Ian Scholten, né? Pureza e infantilidade. Mas é que muitas vezes a infantilidade pode vir de uma forma um pouco pejorativa. Aqui eu quis dizer que ele trazia uma ingenuidade, uma pureza muito grande na avaliação deles. Porque eles, como crianças, ainda não encontraram seu caminho no mundo, dependem do apoio dos pais e de figuras protetoras, gostam de experimentar o que vem à mente, mas isso acontece de uma forma desajeitada, né? Despertando uma mistura de compaixão e condescendência nas outras pessoas, né? Então, eles são ingênuos, tá? Eles têm energia, eles querem fazer as coisas, são impulsivos, têm boas ideias, né? E são muito ingênuos, né? Porque eles acabam acreditando muito no que as outras pessoas dizem. Outro exemplo que o Ian Scholten traz é do herói tolo, entendeu? Então, são pessoas que agem com heroísmo. Eu quero salvar o mundo. Mas então eles começam a lutar por ideias improvisadas, sem uma clareza de propósito, que ainda não compreende plenamente os valores da vida, certo? Nem são capazes de proteger a própria autoestima, né? Então, ele até faz um link com Miguel de Cervantes, né? Quando ele fala do herói tolo, entendeu? Eu esqueci o nome do texto, né? Do autor, do Don Quixote, lembrei. Ele fala do Don Quixote, né? Que é um herói protegendo dos moinhos de vento, né? Ou seja, protegendo de algo fantasioso, entendeu? Então eles têm, vou proteger tais pessoas, né? Mas proteger do quê, né? Realmente precisa ser protegido? Então por isso que é visto como um certo herói tolo, né? Mas é um remédio muito bonito, são pessoas muito bem intencionadas. Bom, então a impulsividade maníaco-depressiva, né? Então, temos a fase maníaca, que a gente tem um comportamento impulsivo, irrefletido, atitudes tolas, numa fase em que você sente que você é o dono do mundo, né? Uma fase de muita dopamina. E depois, como você foi num extremo yang, né? Onde pode tudo, você é o dono do mundo, logo em seguida vem uma sensação de depressão, que é quando você sente o fracasso, uma certa desvalorização e um certo mal-estar. Né? Então, tem uma alternância muito grande em sentir-se muito bem e sentir-se muito mal. Gente, é um monte de gente se sente assim, tá? Muito bem, pessoal. Olha, é um remédio que pode ajudar muita gente, porque muita gente tem essa característica, entendeu? Então, vale a pena, principalmente, né, hoje em dia, né, a gente tem o superdotação, né, os pacientes que têm uma
considerado uma inteligência, né, acima da média, mas com questões emocionais muito doloridas. Na homeopatia, a gente também fala muito dos dilatanidos, né, para esse pessoal, né, para superdotação, mas eu acho que lítio também é um medicamento importante para eles, porque eles são muito cheios de altos e baixos, né? Ora eu posso tudo, hora seguinte as pessoas não me entendem. Então eu acho que o lítio também não deve ser desprezado para esse tipo, né, de questão emocional. E, né, os obsessivos compulsivos, aliás, digo, o maníaco, né, maníaco depressivo, também aí um remédio bastante interessante, tá? Então, gente, nós vamos ficando por aqui com os aspectos mentais, e no nosso próximo vídeo a gente vai falar dos aspectos físicos que o lítio pode utilizar, certo? Muito bem, vejo vocês no nosso próximo vídeo.